A paz do Senhor, bom dia, bom dia. Passa essa manhã para deixar uma palavra de fé e esperança para você. E antes de ministrar a palavra, eu quero lhe falar uma coisa muito importante. A importância de ter paciência e esperar em Deus. No livro de Salmos 40, o salmista, ele fala que esperou com paciência no Senhor e ele se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. A espera em Deus traz para nossas vidas muitas das vezes ansiedade, desespero na alma, mas é necessário esperar. Para você ver a importância do esperar. A Bíblia diz que ele disse que clamou e o Senhor se inclinou para ele. A simplicidade daquele homem e a paciência e perseverança foi tão grande que Deus, ele se inclinou e ouviu o clamor daquele homem. Com certeza, ele liberou a bênção daquele homem. Então, nessa manhã, seja paciente. Espere com paciência no Senhor. Não se precipite para depois não sofrer, para depois não chorar, para depois não culpar Deus das suas próprias decisões. Amém? Nessa manhã, o Senhor me deu uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 5, 6 e 7. E veja só o que Deus, ele vai te prometer nessa manhã. E tome posse daquilo que Deus, ele reservou para você nessa manhã. Não deixe que o diabo tome, roube de você aquilo que Deus reservou para você nessa manhã. Amém? E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouviu se rira comigo. Disse mais, quem diria, Abraão, que Sara daria de mamar um filho, pois lhe dei um filho na sua velhice. Quem diria? Mas aconteceu. Quem acreditaria? Mas aconteceu. Foram 25 anos de espera. 25 anos de choro. 25 anos de desilusão. 25 anos de desânimo. Mas o dia da vitória chegou. A Bíblia diz que Sara ela já tinha 90 anos, não menstruava mais. E Abraão tinha 100 anos. A ótica humana, isso é impossível. Uma mulher gerar com 90 anos e um homem com 100 anos ser pai. Mas para Deus não tem barreiras quando Ele quer fazer o milagre. Quando Ele quer agir, não há barreira. Mesmo porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da vida. Ele é o dono dos milagres. E quando ele quer fazer, ele não pede satisfação a ninguém. E muito menos ele diz a ninguém. Porque ele é Deus. Simplesmente ele faz a promessa. E no tempo dele, ele cumpre. Quando Deus ele faz a promessa, ele começa já a tratar de você para receber a promessa. E você não entende o porquê tantas coisas acontecem na tua vida. Você lembra que foi feita uma promessa de Deus na sua vida? Talvez você não lembre. Por isso que você está questionando a Deus e tão perturbada. Quando Deus nos faz uma promessa, junto com a promessa, Deus começa a nos provar. Começa as coisas a se levantar. É aí que nós dizemos bem assim, Deus me prometeu e por que está acontecendo essas coisas? Por que veio sobre a minha vida essas coisas? Por que Ele está permitindo eu passar por isso? Sabe por quê? Porque a bênção é grande. E se a bênção é grande, não pense que a luta vai ser pequena, porque ela vai ser grande também. Mas tenha certeza que Deus vai estar contigo a todo tempo para lhe sustentar. Aquele que te fez a promessa não vai te abandonar, porque ele sabe que se te abandonar, você não vai conseguir chegar onde ele quer que você chegue. E você não vai receber a promessa. Nessa manhã, o Senhor manda lhe dizer, não importa a idade que você tem, eu vou cumprir.
Não importa a idade que você tinha quando eu te fiz a promessa. Quando Deus fez a promessa a Abraão e a Sara, eles não tinham 100 anos. Eles eram novos. Eles não eram tão velhos. Mas o tempo foi se passando. Eles foram envelhecendo, o vigor foi enfraquecendo. Mas o tempo de cantar chegou. Sara se aperreou, se precipitou, errou. E Deus entendeu por quê? Porque Deus ele sabia a dor que ela carregava dentro dela. Deus ele sabia, entendia e compreendia. Presta atenção. Deus é o único que ele entende e ele compreende. Deus é o único que nunca vai ser incompreensível com você. Você na sua razão. Deus é o único. E Deus entendia a dor daquela mulher. Deus entendia. Deus compreendia. E pela fé e a obediência de Abraão, Deus cumpriu uma promessa que aos olhos humanos era impossível. Todas as mulheres engravidavam, dava luz, e Sara ficava ali só observando. E creio que ela dizia com ela, quando é que meu dia vai chegar? Já estou de idade avançada, eu acho que não vai ter mais possibilidade de um dia eu ter um filho, segurar nos meus braços o filho. Mas a Bíblia diz que a bênção foi tão grande que eles ficaram como aqueles que sonham, que disseram assim no versículo 7. E disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a um filho? Pois, Abraão falando, dei um filho na sua velhice. Não importa a idade que você tem. Deus manda ali dizer nessa manhã, eu fiz a promessa, eu vou cumprir. Eu sou o dono da promessa, eu sou o dono da bênção, eu sou o dono da tua história. Eu vou fazer. Mesmo que aos olhos humanos seja impossível, eu sou o Deus do impossível. E nessa manhã eu te digo, eu vou fazer. Eu vou cumprir a promessa. Porque eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrepender. Deus, ele faz uma pergunta a Jeremias. Jeremias, o que é que você vê? Ele disse, sim, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, sim, Jeremias, visse bem, falasse bem. Porque eu cumpro e velo com a minha palavra. Eu cumpro e velo. Deus, ele vela e também ele cumpre a palavra dele, a promessa dele. Não se preocupe o tempo que Deus te prometeu. Não ande inquieta. Não passe na frente de Deus. Fique no seu cantinho, esperando o tempo perfeito de Deus para poder ele agir na sua vida. Não deixe o adversário te envergonhar, olhando para você dizendo, cadê? Tanto tempo que ela espera e ele não recebeu. Feche a boca do inimigo e aguarde o que Deus vai fazer. Porque ele pode até dizer assim, há tanto tempo que Deus prometeu e não aconteceu, mas automaticamente pode acontecer. De repentemente pode acontecer. O de repente de Deus pode acontecer na sua vida. Mas se você estiver na posição, esperando com paciência no Senhor. Abraão não errou. Sara errou. Abraão, para fazer os gostos de Sara, deitou com H. Mas Deus o perdoou porque Deus sabia o quanto ele o amava, o quanto ele não estava suportando mais a ver a sua mulher sofrendo, oprimida, triste. Porque a pior coisa que existe é você desejar algo e não conseguir. A pior coisa que existe, a pior sensação é essa. Principalmente você ser uma mulher estéril. Você desejar ter um filho, segurar um filho, uma herança nos teus braços, um herdeiro nos teus braços, essa é a palavra certa, e não ver. Todos da sua família ser estéril, ser fértil, e você ser uma pessoa estéril. Todos da família ser fértil, menos você, dói. Principalmente quando a mulher tem um dom para ser mãe. Porque nem todas as mulheres têm um dom para ser mãe. É mãe porque Deus permite, mas não tem
dom e amor de uma mãe. Mas aquela que tem dom e amor de uma mãe, que tem vontade de ter um filho e não tem, sofre. E Deus manda dizer nessa manhã de hoje: eu sou o dono do teu ventre. Eu sou o dono da tua vida. Eu sou o dono do milagre. O Senhor vai gerar milagre nessa manhã na vida de pessoas que estão esperando há tanto tempo por Deus. Há tanto tempo por uma resposta do Senhor. Deus diz: aquieta teu coração, que o meu tempo está chegando para você e por você. O seu milagre vai ser gerado quanto menos você esperar. E o adversário, ele vai ter que aceitar, ele vai ter que ver, contemplar e ainda mais bater continência para você. Amém? Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração para deixar para você essa manhã. Seu milagre vai ser gerado quando você menos esperar. Esse é o tema da palavra. O seu milagre vai ser gerado quando menos você esperar. Então, fique na posição e aguarde o que Deus irá fazer por você e para você. Fica na paz do Senhor. Jesus te ama e eu também. Sara recebeu a dádiva de ser mãe. E você vai receber a dádiva de receber o milagre que você tanto almeja. Talvez o milagre que você quer não é um filho, mas Deus vai gerar aquilo que você necessita, segundo a vontade dele e o querer dele. Amém? Jesus te ama e eu também. Bom dia.